últimas do futebol. Você ouve agora, Jogo Rápido. Muito bem, são 7h12, está começando o Jogo Rápido desta terça-feira, dia 2 de abril. E um grande abraço para você que está nos acompanhando pela Rádio NN e também pelo nosso canal no YouTube, no NN Play. Você que está desde cedo acompanhando o Comando 91. Uma pausa agora para falar de futebol. Tanto o futebol lagoano quanto também o futebol nacional e internacional. Até porque neste meio de semana estão acontecendo aí a Libertadores e também a Copa Sul-Americana. Eu vou trazer já todas as informações dos jogos de ontem e de hoje dos brasileiros nas duas competições. Mas antes disso, vamos destacar o Asa. O Asa que tem aí a sua preparação em curso para o Brasileirão da Série D. Estreia no próximo, pelo menos é o que a gente sabe, dia 13 contra a Juazeirense. E quem vai trazer informações do time alvinegro, do Gigante, é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza? Tranquilo? Bom dia pra você, um abraço, tô chegando, tô na área trazendo informações da agremiação esportiva arapiraquense que volta a treinar, trabalhar nesta quinta-feira, visando o amistoso de sábado, 5 da tarde, no estádio Dr. Alfredo Lee, em Penedo, diante da equipe do Penedense, no segundo jogo preparatório, visando a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro da Série D, dia 13 de abril, um domingo, lá no interior da Bahia, na cidade de Juazeiro, contra a Juazeirense, no estádio Adalto de Moraes. Preparativo também para a equipe do Penedense, que vai estrear na Série D, só que o Penedense estreia em casa contra o Jequié. Enfim, ambas as equipes se preparando aí para a temporada 2025 no que diz respeito à competição nacional, sobretudo a Série D do Campeonato Brasileiro. O Asa que recebeu o meio atacante Jailson, de 32 anos, conforme nós já havíamos adiantado aqui dentro do Jogo Rápido, em nossa programação esportiva também, e eu tomei conhecimento ontem à noite que o Léo, meio-campista do Penedense, pode até se apresentar ao Asa nesta quinta-feira. Vamos aguardar toda a quinta-feira, aguardar todo esse dia para saber se o Léo vai chegar, se vai ser apresentado, se vai ser divulgado oficialmente. A informação que surge de Penedo há cerca de 15, 20 dias, que surgiu, melhor falando, é que o Léo já tem um acordo com a direção do Asa, espécie de um pré-contrato assinado. Ontem à noite, por duas fontes, eu tomei conhecimento que o Léo já se apresentaria à equipe do Asa no dia de hoje. Vamos aguardar, porque o Asa também continua no mercado da bola. Também tomei conhecimento que o Asa fez uma sondagem, ou pelo menos procurou saber sobre o lateral esquerdo da equipe do Serra Branca, lateral esquerdo que jogou nessa temporada no Serra Branca. Parece que Vidimar, o nome do lateral esquerdo que atuou no Serra Branca. O Asa fez uma sondagem, monitora também possivelmente esse jogador. Está em busca de mais atletas para qualificar o elenco da temporada 2025 para disputar a competição da Série D, que é uma competição que o Asa almeja e tem como prioridade o acesso para a Série C do Campeonato Nacional. Visando esses treinamentos, os jogos e vivenciando essa expectativa da estreia, o lateral direito Paulinho, que é titular absoluto da equipe do Asa, fala conosco a partir de agora, aqui dentro do Jogo Rápido. O clima tá, graças a Deus, tá o melhor possível, né? A gente tomou um baque muito grande com essa derrota para o CRB, mas o nosso grupo é muito fechado, o nosso grupo tá na nossa bolha, né? O professor Renan sempre fala, essa bolha ninguém vai entrar, ninguém vai estourar, então a gente está bem focado. E o último jogo foi bastante importante, né? Enfrentamos uma equipe que também vai disputar a Série D, uma equipe forte, a equipe do Santa Cruz. Fizemos um bom jogo, conseguimos concluir em gol, e o mais importante que não foi, né? Não foi tomar o gol. Cara, desde quando eu cheguei no Asa, desde quando eu joguei contra, né? Em 2023, eu tava no Bahia de Feira, quando eu vi a torcida aqui, o Asa, né? A gente sabe da história do Asa. Então, quando eu recebi a proposta para poder vir em 2024, recebi outras propostas, mas eu quis vir pro Asa, pelo tamanho do Asa. E quando eu cheguei aqui, comecei a jogar, me identificar com a torcida. Ano passado e esse ano, estou chegando à marca de quase 50 jogos com a camisa do Asa, isso é muito gratificante. E sempre quando eu converso com a minha esposa, eu falo, eu quero entrar para a história do Asa, eu não quero passar aqui, mas para você entrar para a história, você precisa
ganhar títulos, né? Eu bati na trave 2 vezes já. Então, esse ano, na Série D, a gente tem tudo para poder conquistar o acesso, mas com muitos pés no chão. Então, para você se tornar ídolo de um clube, você precisa vencer títulos, ganhar títulos. Então, essa é a minha meta aqui no Asa. Poder jogar os jogos que for necessário, quantos jogos for possíveis com a camisa do Asa e ganhar títulos. Cara, esse ano está sendo totalmente diferente do ano passado. Eu acho que a nossa equipe está muito mais entrosada, a gente está conhecendo os atletas bem mais do que o do ano passado, a gente está muito mais entrosado. A nossa bolha, como eu falo, está muito fechada, entendeu? Eu acho que isso vai ser primordial. O nosso grupo não tem vaidade, um torcendo pelo outro, isso é muito importante. Foi isso que nos levou até a final da Alagoano, então tenho certeza que não vai ser diferente na Série D e a gente vai com muitos pés no chão, muito trabalho, coisa que a gente vem fazendo desde o começo da temporada. Eu tenho certeza que a gente vai com os pés no chão, com muita humildade, a gente vai conquistar os objetivos. Com certeza, não tenho dúvida disso. A diretoria está de parabéns de ter mantido a base, né? Não só os que estavam jogando, mas também os meninos que estavam vindo entrando nos jogos, né? É normal algumas peças sair, isso é normal, todo clube acontece isso, mas a diretoria está de parabéns de ter mantido, né? O treinador, o Ranieri, que fez um excelente trabalho, que vem fazendo um excelente trabalho. Os jogadores, certeza que alguns receberam algumas sondagens, isso não tem como negar, mas que a diretoria segurou para poder permanecer, isso é essencial para poder começar bem a temporada. Começar bem a temporada não, a Série D, né? Cara, é um grupo muito forte também. Eu vejo as pessoas falando, é menos, mais fraco o outro, não. Sair daqui e viajar para poder jogar contra os caras lá é complicado, a gente sabe da dificuldade. Tem o Barcelona de Ilhéus também, que estava na primeira divisão do Baiano, tem o Jequié, então são equipes muito qualificadas também. Então a gente vai enfrentar pedreira pela frente, a gente sabe como é difícil jogar lá na Juazeirense, principalmente por causa da viagem e do campo deles, né? Que não dá para apresentar um bom futebol, coisa que a gente gosta de fazer, que é ficar com a bola, rodar bem a bola, lá é totalmente diferente, a gente já viveu isso esse ano. Então é um grupo muito difícil, ainda mais pelas viagens longas que a gente vai ter. Então a gente trabalhar muito, muitos pés no chão, como a gente sempre falou, porque vai ser um grupo dificílimo e a gente classificar entre os 4, se Deus quiser classificar em primeiro, para poder trazer sempre a vantagem para poder jogar no Fumeirão. Quando vocês sempre postam alguma coisa, né? Postaram do Oeste, postaram do Corino, eu já vou lá, e aí, meu parceiro, vai voltar, como é que tá? E aí, eles falam, não tem nada certo ainda e tal, mas são jogadores que você citou aí, que foram muito bem no passado também. Eu tenho certeza que se eles voltassem, né? Eles iriam nos ajudar muito, mas o Colina tá bem onde ele tá, o Wesley tá bem lá em Malta, fazendo excelentes partidas, eu converso muito com ele. Então, seria um jogador que iria nos ajudar muito, né? Mas no nosso grupo tem pessoas qualificadas para isso também. O nosso grupo é muito forte, tem pessoas da mesma qualidade dos meninos. Então, nosso grupo está fechado. É esse grupo que vai, se Deus quiser, conquistar o acesso para a camisa do Asa. Cara, individualmente falando, eu estou muito feliz com essa conquista, mas eu não conseguiria isso, né, se não fôssemos companheiros, com certeza, porque a gente não joga sozinho, né? São mais de 22 pessoas, né, conosco no dia a dia no trabalho. Então eu glorifico e exalto o nome do Senhor por ter me dado força e sabedoria para ter dado uma melhor dentro de campo, mas também agradeço também toda a comissão técnica, a diretoria e os meninos, né, que sempre estão comigo lá dentro de campo. Então sem eles eu não conseguiria ter tido esse melhor lateral do campeonato, né? Tá aí, portanto, o Paulinho conversando conosco aqui dentro do Jogo Rápido, falando sobre as suas expectativas e perspectivas também para esse amistoso do próximo sábado e a estreia da competição no próximo dia 13, lá no interior da Bahia. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, 7h22, continuando com o Jogo Rápido desta terça-feira, vamos direto agora a Palmeira dos Índios falar do CSE. Aliás, hoje é quarta? Eu disse terça, né? É porque ontem eu achei que era quarta também, por conta do jogo de meio de semana. Então, quarta-feira, não é terça, André Alves, é quarta-feira.
Um grande abraço para você que está acompanhando. E agora, claro, nós vamos à Palmeira dos Índios destacar o CSE, o atual campeão da Copa Alagoas, e quem vai trazer informações do CSE é o nosso repórter Valmir Lopes. Muito bom dia para você, André Áviles. Bom dia para os amigos que acompanham o Jogo Rápido na manhã desta quarta-feira, trazendo as informações do CSE de Palmeira dos Índios. Equipe esta que trabalhou na tarde de ontem no Juca Sampaio, sob o comando do técnico Carlos Eduardo Parreira. CSE que tem um difícil compromisso hoje à noite no estádio Repelé, quando fará a primeira partida pela seletiva rumo à Copa do Brasil 2026. CSE querendo ampliar o seu calendário para a próxima temporada. Arbitragem definida. Denis da Silva Ribeiro Serafim será o árbitro central de CSE e CSA hoje. Assistentes Rondinelli dos Santos Tavares e Wellington Thiago de Almeida. Já o quarto árbitro será José Ailton da Silva. Jogadores que foram relacionados ontem após os trabalhos onde a equipe entrou em regime de concentração. O Jefferson, Alex Muricy, Wellington, Eberson, o Felipe Ramon, Matheus Rosas, Douglas Bomba, ainda o DG, Valdeir, Obina, William, Henrique Capela, Héctor, Vasconcelos, Abner, João Cabral, Índio, João Pedro, Mel, Breno, Luan e também os jogadores Giovânio e o goleiro Bruno. CSE que vai bastante modificado para enfrentar a equipe do CSA na noite desta quarta-feira. A equipe deverá formar com o Jefferson no gol. Essa, claro, é a provável escalação, mas foi o time que treinou ontem no Juca Sampaio sob o comando do técnico Carlos Eduardo Parreira. Goleiro Jefferson, lateral direita o jogador Alex Muricy, 3 zagueiros, foi assim que o CSE treinou, com o Henrique Capela, ainda o Suelito e também o Héctor. Lateral esquerda, o Felipe Vasconcelos. Meio campo formado por Emerson, o Douglas e ainda o jogador Giovânio. O ataque, Abner e também o João Cabral. Conforme os senhores observam que o jogador Ibson Melo não está relacionado para esta partida diante da equipe do CSA, que jogará a primeira partida hoje no estádio Repelé em Maceió, e no próximo domingo às 17 horas fará o jogo de volta aqui na cidade de Palmeira dos Índios. CSE tentando mais uma competição para a temporada de 2026. De Palmeira dos Índios, com informações do CSE, reportagem Valmir Lopes. Muito bem, 7h25 nesta quarta-feira, André Alves, quarta-feira, e agora nós vamos direto, aliás, deixa eu trazer um adicional dessa informação do Valmir. Claro que ele trouxe todos os detalhes da partida de hoje. Ontem nós conversamos com o presidente do Conselho Deliberativo e jogador Ibson Melo, que inclusive não vai para o jogo hoje contra a equipe do CSA. E aí, claro, em todas as informações que nós trouxemos, as perguntas, enfim, o Ibson afirmou que acabou a seletiva do Campeonato Alagoano, ele encerra a carreira. Ele vai se aposentar. Segundo o Ibson, ele não vai mais jogar futebol, agora vai cuidar de fora de campo do CSE principalmente. Tem algumas ideias para o clube, então o Ibson vai se aposentar depois do segundo jogo da seletiva da Copa do Brasil, que acontece domingo, no estádio Juca Sampaio. Pode ser que se aposente, inclusive, colocando o CSE na Copa do Brasil mais uma vez. Então, agora sim, vamos direto a Maceió falar com o Viderlan Araújo, o Canhão, que traz o seu comentário no programa de hoje. Bom dia, Canhão. Do Jogo Rápido, um grande abraço. Estamos aqui de volta dentro do Comando 91 para trazer informações, e diante dos assuntos que debatemos ontem, o CSE acabou ganhando destaque no Futebol Show. Tivemos a oportunidade de ouvir o jogador Ibson Melo, e é um atleta que tem pretensões em se manter quando terminar esse período de transição entre jogador e dirigente, já que ele é presidente do Conselho Deliberativo do CSE, em pelo menos continuar dando sua contribuição para o clube.
fazer SAF num processo como esse, trazer, por exemplo, um processo SAF para poder acompanhar no princípio daquilo que o CSE precisa para a sua estruturação nos bastidores. Quando a gente fala estruturação é administrativa, ele precisará ter muita personalidade, buscar parcerias e fazer com que o CSE venha se livrar de um vício muito comum dos times que são os considerados times em ascensão. É se livrar das fontes de receita apenas do município. Não que isso seja uma situação impedida da equipe do CSE ou esteja, por exemplo, acontecendo apenas no CSE. A maioria dos clubes depende de verba pública, mas todos nós sabemos que é preciso buscar alternativas para que a verba pública seja também um complemento dentro do orçamento daquelas equipes, como o CSE tem tentado buscar, como principalmente a participação esse ano na Copa do Brasil, com a capacidade, por exemplo, do CSE em tentar uma extensão de calendário com a Série D e tentando, através dessas parcerias público-privadas, também fazer com que as contratações venham garantir, dentro de uma margem de desempenho, aquilo que é suficiente para poder garantir a participação do clube em competições organizadas pela CBF e que envolvem uma boa compensação financeira. São esses aspectos que o Ibson Melo terá que enfrentar, seja ele como presidente do Conselho Deliberativo ou como quando anunciar a sua aposentadoria, sendo também até mesmo o presidente do clube. Ele já deixou claro, esses 2 jogos da seletiva contra o CSA devem ser os seus 2 últimos jogos como atleta, e depois ele passa da figura jogador para a figura dirigente, para a figura cartola, para atuar na estruturação do clube de Palmeiras dos Índios, no qual ele tem uma identificação e um enorme carinho. Grande abraço, uma ótima sequência de jogo rápido dentro do Comando 91. Muito bem, 7h29, tá aí as informações, o comentário do Viderlan Araújo no programa de hoje. Agora, para finalizar o nosso programa dentro do Giro do Placar Esportivo, como o Valmir Lopes já trouxe, hoje acontece às 19h30 o primeiro jogo da seletiva para a Copa do Brasil, dentro, claro, do Campeonato Alagoano, entre CSA e CSE, direto lá do estádio Rei Pelé. Você vai poder acompanhar, inclusive, pelo NN Play, com imagens direto do estádio Rei Pelé, imagem na íntegra, inclusive, você vai poder acompanhar o jogo, os 90 minutos, mais acréscimo nesta partida importante lá no estádio Rei Pelé. E ontem nós tivemos Libertadores, o início da Libertadores para os brasileiros, que não foi tão legal, porque o Fortaleza tomou um sacode do Racing, 3-0, fora as ameaças, meu irmão. Foi um atropelo do Racing ontem lá no Castelão, e aí o Vojvoda vai sendo pressionado pela torcida, porque ontem ficou muito claro que o Racing poderia fazer ainda mais, inclusive. E um dos pontos que eu estava acompanhando ontem, claro, eu gosto muito de acompanhar as notícias sobre os times brasileiros que vão entrar em campo. A média de idade do Fortaleza ontem foi de 30 anos. Apenas um jogador tinha 30. O resto era 33, 34, 35, 36. E ontem pegou um time com mais intensidade, que foi o Racing, meu irmão. Foi 3-0, foi pouco. Hoje, às 21h30, tem o Tajeres da Argentina recebendo São Paulo. São Paulo vai jogar fora de casa. Universidade do Chile enfrenta o Botafogo. O Botafogo também joga fora de casa às 21h30. São os jogos dos brasileiros na Libertadores. Claro, ainda tem amanhã para jogar Flamengo, Palmeiras, Bahia e Inter, inclusive, que se enfrentam. Mas hoje, apenas São Paulo e Botafogo vão entrar em campo. Já na Copa Sul-Americana, ontem tivemos o Cruzeiro perdendo para a União Santa Fé, 1-0 jogando lá na Argentina. Teve o Atlético Mineiro na altitude no Peru, empatando com o Cienciano, e o Fluminense, que venceu fora de casa o Once Caldas da Colômbia por 1-0 com gol de Germancano. Hoje teremos o Corinthians, o Timão, enfrentando o Huracán da Argentina às 19 horas. O Vascão hoje joga lá no Peru contra o Melgar às 19 horas também pela Copa Sul-Americana. O Ailton Alves nem sabia. O Esportivo Luquenho vai enfrentar o Grêmio. O Grêmio joga fora de casa também lá no Paraguai às 21h30. E o Vitória enfrenta o Universidade Católica, mas não do Chile, o do Equador, às 21h30. Então, são esses os jogos dos brasileiros, tanto na Libertadores quanto também na Copa Sul-Americana. E a gente volta a falar de futebol às 19 horas dentro do Futebol Show, trazendo mais informações, claro, e
e especialmente do futebol alagoano. E lembrando que você vai acompanhar a seletiva da Copa do Brasil. Primeiro jogo, CSE e CSA. Às 19h30, às 18h30 começa o nosso pré-jogo dentro do NN Play de graça, no 0800 com imagem para você acompanhar este primeiro confronto e aí domingo a gente vai saber quem é que vai ganhar a vaga da Copa do Brasil. Portanto, finalizando o jogo rápido de hoje, vocês continuam com o Comando 91, Ailton Alves, Clevânia Henrique, sou artista. Ailton Alves, Clevânia Henrique, Gilberto Júnior, né? Foi Walter, eu ia falar Walter Moraes, ó. Walter Gomes, enfim. Fiquem com o Comando 91, um grande abraço e um bom dia para você.